Our Father in heaven, Nosso Pai que habita nos céus, we are thankful for the opportunity to gather together. estamos gratos pela oportunidade de nos reunirmos. We thank you that we can come and be refreshed through the study of your word. Te agradecemos por podermos nos reunir e sermos revigorados pelo estudo da Tua Palavra. And we pray that you will be with us now. Oramos para que Tu estejas conosco agora. We pray that your Spirit would descend upon us. Oramos para que o Teu Espírito descenda aqui em nosso meio. May you speak to each of our hearts just what we need for this hour. Que Tu fales aos nossos corações o que nós precisamos nesse momento. May Christ be seen in none of us. Que Cristo possa ser visto em nós. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém. As Martin Luther stood all alone, Enquanto Martim Lutero estava defendendo a verdade sozinho, after he had been asked to recant, depois de ter lhe sido pedido para retratar, after he had appealed to evidence from the Word of God for the requirement that they were asking, depois de ele ter oferecido evidências da palavra de Deus contra o que estava sendo pedido a ele, after asking for time to pray and to consider his decision, e depois de pedir tempo para orar e considerar a sua decisão, Martin Luther stood as a humble monk Martim Lutero ele permaneceu ali então como um monge humilde in the presence of an august assembly. na presença de uma augusta assembleia. The emperor was there. O imperador estava lá, irmã. The papal prelates were there. Os prelados papais estavam lá. All of the princes of the country of Germany were there. Todos os príncipes do país da Alemanha estavam lá, In all of their pomp. em toda a sua pompa. And Martin Luther is standing defending the positions that he has held. E Martim Lutero então está ali defendendo as posições que ele tem mantido até ali. And as he concludes, E ao concluir, he says, I cannot and I will not recant anything. ele fala: eu não posso e eu não irei me retratar de nenhuma maneira. For to go against the conscience Porque ir contra a consciência is neither safe nor right. não é nem seguro e nem certo. As Martin Luther stood there alone, E enquanto Martim Lutero estava ali sozinho, knowing that the next day he could be apprehended, sabendo que no próximo dia ele podia ser levado em prisão, and as Martin Luther stood before that assembly, e ao estar ele diante daquela assembleia, one of the greatest assemblies that had ever convened, uma das maiores assembleias que já haviam se reunido, Martin Luther said, Martim Lutero disse: there is something more important than all of the important people and personages represented here. há algo mais importante do que todas as pessoas e os personagens representados aqui. That is my conscience. E isso é a minha consciência. He said, to go against the conscience is neither safe nor right. E ele falou: ir contra a consciência não é nem seguro e nem certo. Consciences are difficult matters for governments to deal with. Consciências são assuntos difíceis para o governo lidar. There are those that are conscientious objectors during times of war. Há aqueles que têm objeções quanto à consciência durante tempos de guerra. And there have been many people in prison simply because they could not conscientiously engage in war. E muitas pessoas foram à prisão porque eles não podiam, de acordo com a consciência deles, entrar na guerra. There are conscientious objectors in the field of healthcare. Também há aqueles que vão contra a consciência no campo da saúde.
There's a sister in our church who is a medical assistant. Há uma irmã na nossa igreja que ela é uma assistente médica. And her employer was trying to force her to be involved in performing or the process of abortions. E o seu chefe, o seu superior, estava querendo forçá-la a estar envolvido nos processos de aborto. I cannot do this. E ela falou, eu não posso fazer isso. It is against my conscience. É contra a minha consciência. And we looked this afternoon E nessa tarde nós analisamos that in matters of conscience, que em questões de consciência, the majority has no authority. a maioria não tem nenhuma autoridade. If this conscience is so important that majority has no authority, Então, se a consciência é algo tão importante que a maioria não tem autoridade contra ela, and if Martin Luther felt that his conscience was more important than all of the important people of the world gathered before him at the time, e se Martim Lutero sentiu que a consciência dele era mais importante do que todas aquelas pessoas importantes do mundo diante dele naquele momento, and if we are going to stand in defense of the liberty of conscience, e se nós iremos um dia defender a liberdade de consciência, do we need to understand what the Bible says about the conscience? será que nós precisamos entender o que a Bíblia diz acerca de consciência? We need to understand what a conscience is. Nós temos que compreender o que é uma consciência. And why it is that the majority has no power in this conscience. E por que é que a maioria não tem poder sobre essa consciência? And I'd like to begin with to turn to 2 Timothy chapter 1. E eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em 2 de Timóteo, capítulo 1, Verse 3. no versículo 2. We're going to look at a number of verses that are going to help us to understand what the conscience is and why it is so important. Nós estaremos então analisando alguns versos que mostram o que é a consciência e por que ela é tão importante. So that by the grace of God, Para que pela graça de Deus, when it comes time for us to stand alone as Martin Luther did, quando chegar a hora de nós defendermos a verdade como Martim Lutero fez, we likewise can stand in defense of the liberty of the conscience. nós também assim possamos ficar firmes na defesa da liberdade da consciência. 2 Timothy 1 verse 3. 2 de Timóteo 1, verso 3. I thank God whom I serve from my forefathers with pure conscience. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, That without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day. de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Paul in his introduction to Timothy, Paulo, em sua introdução a Timóteo, in most likely the last epistle that Paul wrote, that we have recorded in the Bible at least, provavelmente a última epístola que Paulo escreveu, pelo menos relatada na Bíblia, at near the end of his life, perto do fim da sua vida, Paul could say, I thank God, Paulo pôde dizer, eu dou graças a Deus, whom I serve with a pure conscience. a quem sirvo com uma pura consciência. But what is a conscience? Mas o que é uma consciência? Conscience is not an unfamiliar word to us. Consciência é uma palavra que é familiar a But nós, sometimes it's helpful for us to dig into the common words to try to understand them more. mas às vezes é melhor analisar também as palavras mais comuns para compreender essa melhor. A dictionary definition: Uma definição do dicionário: the inner sense of what is right or wrong in one's conduct or motives. é o senso interior do que é certo e o que é errado na conduta de alguém, Impelling one toward right action.
algo que impele alguém a uma ação justa, to follow the dictates of conscience, seguir os ditames da consciência. an inner sense of what is right and wrong, É um senso interior do que é certo e errado. an inner sense to guide one's actions and motives. Um senso interior que guia as ações e os motivos de alguém. But I like the spirit of prophecy definition better. Mas eu prefiro a definição do espírito de profecia. Testimonies, Volume 5, page 120. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 120. Conscience is the voice of God, Consciência é a voz de Deus, heard amid the conflict of human passions. que é ouvida no meio do conflito das paixões humanas. Conscience is the voice of God, Consciência é a voz de Deus, heard amidst conflicting human passions. que é ouvida entre as conflitantes paixões humanas. Have you ever had conflicting passions? Você já teve alguma vez essas paixões conflitantes? You weren't sure what to do. Você não estava certo do que fazer? There was one path before you and then there was another path. Havia um caminho diante de você e então outro caminho. And if you went this way, there was this set of E consequences. se você fosse para esse lado, havia umas certas consequências. And if you went another direction, there was another set of E consequences. se você fosse pelo outro lado, havia então outras consequências. Conscience is to be the voice of God at those times. A consciência deve ser a voz de Deus nessas ocasiões. The conscience is God's medium of communication to us individually. A consciência é o meio de Deus de se comunicar conosco individualmente. Another statement. Outra declaração. The conscience is the regulative faculty. A consciência é uma faculdade reguladora. And if a man allows his conscience to become perverted, E se o homem permitir que a sua consciência seja pervertida, he cannot serve God aright. ele não pode servir a Deus da forma correta. Conscience is the regulative faculty. Então, a consciência é uma faculdade reguladora. Conscience is to regulate our actions in this world. A consciência deve regular as nossas ações nesse mundo. Conscience is to be the voice of God to us. A consciência deve ser a voz de Deus para nós. When we are in turmoil, Nós estamos em grande tribulação. Quando estamos? when we do not know what to do. Quando não sabemos o que fazer. And conscience, I believe, is like faith. E a consciência, eu creio que é como a fé. A gift that God has given to every single individual. Um dom que Deus deu a cada indivíduo. Now there are different types of consciences. Claro, há diferentes tipos de consciência. Not that God gives different types, but consciences become developed into different types. Não que Deus haja dado diferentes tipos, mas elas se desenvolvem em diferentes tipos. Let's go to John chapter 8, Vamos a João capítulo 8, verse 9. versículo 9. One of my favorite stories in all the Gospels. Uma das minhas histórias favoritas em todos os evangelhos. The story of the woman that is taken in the very act of adultery. A história da mulher que é pega bem no ato do adultério. A trap had been set for her, Uma armadilha havia sido preparada para ela, both by the devil and by the religious leaders. tanto pelo diabo quanto pelos líderes religiosos. And they caught her and they took her ashamed and embarrassed to Jesus. E eles pegaram-na e a levaram envergonhada a Jesus. And they thrust this trembling woman before Jesus. Então eles lançam essa mulher a Jesus. And said, Moses said that should be stoned. E eles dizem então, Moisés disse que ela deve ser apedrejada. But what do you say? E o que ele disse? And Jesus acted as though he heard them not. E Jesus agiu como se ele não tivesse ouvido. And he stooped down and wrote in the ground.
Então ele abaixa-se e começa a escrever no chão. And as they continued pestering him, E ao continuarem com aquela atitude para com Jesus, Jesus straightened himself up and said, "He that is without sin among you, let him cast the first stone." então ele diz: aquele que não tem pecado dentre vós, que lance a primeira pedra. And he went back to his writing in the ground. E ele continuou a escrever na areia. Desire of Ages tells us he was writing the sins of the accusers there. No Desejado de Todas as Nações está escrito que ele estava escrevendo os pecados dos acusadores And as ali. they looked, what was written there? E ao olharem eles o que estava ali And as escrito, they saw the secrets of their life that were being delineated in the temple court, e ao verem os segredos da sua vida que estavam ali sendo descritos, we read in verse 9, nós lemos no versículo 9, and they which heard it, being convicted by their own conscience, quando ouviram isto, redarguidos da consciência, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last. saíram um a começar pelos mais velhos até aos últimos. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. What did their consciences do? O que a consciência deles fez? Convicted them. Os convenceu? Their conscience convicted them. A consciência deles os convenceu. There was the strife of human passions going on in their heart. Havia essa batalha das paixões humanas em seus corações. And the consciences even of these rebellious leaders convicted them. E mesmo a consciência desses líderes que estavam em rebelião os convenceu. The job, the purpose of the gift of the conscience that God gives to us O trabalho, o propósito dessa consciência que Deus nos deu is to bring us to conviction. é nos levar à convicção. Have you ever been convicted? Você já foi convicto alguma vez? Is it always the most pleasant experience? Será que é sempre a experiência mais agradável? Many times when we're convicted, Muitas vezes, quando somos convictos, it hurts, machuca, but we need to be convicted. mas nós precisamos ser convictos. But we have to realize that there's a limitation to what the conscience can do. Mas nós temos que compreender que há uma limitação para o que a consciência pode fazer. The conscience can tell us that we ought to do right, A consciência pode nos dizer que devemos fazer o certo, but the conscience does not tell us what is right. mas a consciência não nos diz o que é certo. We are taught what is right É nos dito o que é certo by the Word of God. pela palavra de Deus. Have someone ever told you before? Alguém já te disse alguma vez? Perhaps you're sharing some of the Adventist message with them. Talvez você estava compartilhando alguma mensagem adventista com ele. And as you're sharing with them, E ao compartilhar isso com eles, they say, well, God would have to convict me. eles dizem, bem, Deus teria que me convencer. My conscience is clear. A minha consciência está limpa. I'm sincere. Sou sincero. Can we be sincerely wrong? Será que podemos estar sinceramente errados? Our conscience has to be educated. Nossa consciência precisa ser educada. And the problem is that many are not willing to educate the conscience. E o problema é que muitos não estão dispostos a educar a They want to consciência. follow their conscience, Querem seguir a sua consciência, but they want to be at the steering wheel driving where their conscience leads them. mas eles é que querem estar no volante dirigindo para onde eles querem que a consciência os leve. Let's look at what can happen to the conscience. Vamos ler então o que pode acontecer à 1 consciência. Corinthians chapter 8, verse 7. 1 de Coríntios capítulo 8, versículo 7. Howbeit, there is not in every man that knowledge. Mas nem em todos há conhecimento. For some with conscience of the idol unto this hour eat it. Porque alguns até agora comem no costume, ou na Bíblia em inglês diz na consciência com o ídolo.
as a thing offered unto an idol. como uma coisa sacrificada ao ídolo. And their conscience, being weak, is defiled. E a consciência, sendo fraca, fica contaminada. Here's a group of people that they have a conscience. Então aqui há um grupo de pessoas, eles têm uma consciência, But what does it say their conscience is? mas o que diz aqui que como está a consciência deles? It's weak. Está fraca. Their conscience is weak. Está fraca. Now, when you are weak, E quando você está fraco, what is the problem? qual é o problema? Can be several problems. Podem ser vários problemas. If you haven't eaten for a number of days, Se você não come já há alguns dias, are you going to start to be weak? você vai começar a ficar fraco. It's going to be hard to go out and do hard manual labor. Vai ser difícil você sair e fazer trabalho manual pesado? What about if you haven't been exercising? E se você não tem se exercitado? Are you going to grow weak? Será que você vai crescer uma pessoa fraca? There have been astronauts and cosmonauts Tem havido casos de astronautas e cosmonautas that have spent 10, 11 months in the International Space Station. que têm passado de 10 a 11 meses na estação espacial. That's a long time to be in space. É um longo período para estar no espaço. And in the space station, they have all of this exercise equipment there. E nessa estação espacial eles têm todo esse equipamento para se exercitarem. And it's a part of their routine every day to get so much amount of exercise. E é uma parte da rotina deles todo dia ter uma certa quantidade de exercício. But even though they might be exercising more hours than what we would, Mas mesmo que eles estejam se exercitando mais horas do que nós estaríamos, we have an advantage over them. nós temos uma vantagem sobre eles. Because every time we lift our leg or our arm, Porque todas as vezes que nós levantamos uma perna ou um braço, we are fighting against the forces of gravity. nós estamos lutando contra as forças da gravidade. The gravity, the magnitude of the earth is pulling our limbs to the earth. A gravidade, essa força da Terra, magnetismo, puxa os nossos membros para a Terra. And in the space station, they don't have that. Em uma estação espacial, eles não têm isso. So we can be exercising simply by getting up in the morning. Now we need to do more exercise than that. Portanto, nós podemos estar a nos exercitar simplesmente levantando da cama de manhã, mas é claro que temos que fazer mais exercício do que isso. But we're fighting against gravity. Mas nós estamos lutando contra a gravidade. And when these cosmonauts or astronauts, when they come back, E quando esses cosmonautas e astronautas voltam, they can't even walk eles não podem nem andar, because they haven't been fighting the force of gravity. porque eles não têm lutado contra a força da gravidade. They're weak through lack of sufficient exercise. Eles estão fracos por causa da falta de suficiente exercício. If the conscience is weak, Se a consciência está fraca, could it be weak because either it has not been receiving the correct nourishment, será que ela poderia estar fraca tanto por não estar recebendo a alimentação correta? or it has not been being exercised? Ou será que não tem sido exercitada? Let's look at another state of the conscience. Vamos analisar mais um estado de consciência. Titus chapter 1, Tito capítulo 1, verses 15 and 16. versos 15 e 16. Unto the pure all things are pure, but unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. But even their mind and conscience is defiled. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. They profess that they know God, but in works they deny Him, Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Here, not only is the conscience weak here, Aqui a consciência não está apenas fraca, but what does it say the conscience is? mas diz que a consciência está o que mais? Contaminated, Contaminada. defiled. Is that even worse? Será que é pior ainda? For the conscience not just to be weak,
da consciência não está apenas fraca, but the conscience is defiled. mas a consciência está contaminada. How does the conscience become defiled? Como a consciência fica contaminada? A conscience becomes weak through lack of sufficient exercise. Uma consciência, ela fica fraca por falta de exercício apropriado. Something becomes defiled by introducing something that is not supposed to be there. Mas algo fica contaminado por introduzir algo que não deveria estar ali. In works, it says they're denying him. Diz que em obras estão negando a ele, a Deus. Everybody has been given a conscience. Uma consciência ha sido dada a todos. But many consciences in the world are weak. Mas várias consciências no mundo são fracas. Many consciences are defiled. Muitas consciências estão contaminadas. But there's something even worse. Mas há algo ainda pior. 1 Timothy chapter 4 verse 2. 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Speaking lies in hypocrisy, Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, having their conscience seared with a hot iron. tendo cauterizada a sua própria consciência. Here, the conscience is seared with a hot iron. Aqui a consciência está cauterizada. Na tradução em inglês diz com ferro quente. Weak is bad. Fraca já é mal. Defiled is worse. Contaminada é pior. But seared with a hot iron is virtually hopeless. Mas cauterizada com ferro quente, como diz ali, é praticamente sem esperança. When something is seared, Quando algo está cauterizado, it's the Greek word katerizo. a palavra grega cauterizo, We have an English word cauterize. tem uma palavra em inglês também, que é essa, que é equivalente a cauterizado. Cauterize is a medical process. E essa cauterização é um processo médico. Generally it's done if there's some bleeding that's taking place. Geralmente é feito se há algum And sangramento. to stop the bleeding, E para parar o sangramento, it's cauterized. é cauterizado. And when something is cauterized, E quando algo é cauterizado, when it's seared with a hot iron, quando é cauterizado, fechado com ferro quente, branded, é queimado, And it's marcado, very painful process. é um processo muito doloroso. In the United States, cattle ranchers will brand their cattle with a specific mark. Nos Estados Unidos, os que possuem gados, eles marcam o seu gado com aquela ferro quente. And that brand is heated so hot. E aquele marcador, ele é aquecido tanto, And then it's put upon the skin of the cow. e então ele é encostado na pele do animal. They try to do it so hot that it will hardly be felt. Eles tentam deixar aquilo tão quente que mal seria sentido pelo animal. But it burns the flesh. Mas queima a carne. And when the flesh is burned like that, E quando a carne está queimada daquele jeito, when it is seared, quando está cauterizada, when it is scar tissue, quando é um tecido cicatrizado, there is no feeling left anymore. não há mais nenhum sentimento que resta ali. In scar tissue, there are no nerve endings. Em um tecido cicatrizado não há mais terminações nervosas. It's seared and it cannot be felt. Está cauterizado e já não pode mais ser sentido. And Paul says that there are those that have consciences E Paulo fala que há aqueles cujas consciências that have been so weak and so defiled têm sido tão enfraquecidas e tão contaminadas that it has come to the point where they're insensitive, where they cannot feel anymore. que chega ao ponto que está tão insensível que já não podem mais sentir. Is that a dangerous position to be in? Será que é uma posição perigosa de alguém se encontrar? If the conscience is to be the voice of God, Se a consciência deve ser a voz de Deus, if it's God's medium of communication to us individually, se é o meio de Deus de comunicação conosco individualmente, if the conscience becomes seared, se a consciência se torna cauterizada, past feeling,
que já não sente mais. It's to the point where it's almost impossible for God to reach that individual. Já está num ponto que é quase impossível para Deus alcançar aquele indivíduo. God has given to everyone a conscience. Deus deu a cada um uma consciência. And he has said that the majority has no power in the realm of the conscience. E ele diz que a maioria não tem poder sobre a consciência. Because the conscience is to be the voice of God speaking to the heart. Porque a consciência deve ser a voz de Deus falando ao coração. And the majority has no authority when God is seeking to speak individually. E a maioria não tem autoridade quando Deus quer falar com alguém individualmente. And thus we can only stand in defense of the liberty of conscience. Então nós temos que defender apenas a liberdade de consciência. If our conscience is not weak, se a nossa consciência não está fraca if it is not defiled, e nem contaminada, and if it most especially is not seared with a hot iron, especialmente se não foi cauterizada com ferro quente, we are called upon to stand for the defense of the liberty of the conscience. Nós somos chamados a defender a liberdade de consciência. And as Luther stood before that imposing assembly, enquanto Lutero estava ali diante daquela assembleia, Luther was able to stand with a good conscience. Lutero pôde permanecer ali com uma boa consciência. His conscience was not weak to stand there alone. A sua consciência não estava fraca para ficar ali sozinho. His conscience was not defiled to stand there alone. Sua consciência não estava contaminada para que ele defendesse ali ela sozinho. And it most certainly was not seared. E certamente não estava cauterizada. And that leads us to our next question. E isso nos leva à próxima questão. And absolutely a crucial question for us. E absolutamente uma questão crucial para nós. How can our conscience be kept in working condition? Como pode a nossa consciência ser mantida trabalhando bem? How can we be certain that our conscience is the voice of God speaking to our heart? Como podemos nós estar certos de que a nossa consciência é a voz de Deus falando conosco? Hebrews chapter 9 verse 14. Hebreus capítulo 9, verso 14. How much more shall the blood of Christ, quanto mais o sangue de Cristo, who through the eternal Spirit que pelo Espírito eterno offered himself without spot to God, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purge your conscience from dead works to serve the living God. Purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. What does it mean when it says purge? O que significa purificar? If you purge something, se você purifica algo, does it need to be cleaned? Será que precisa ainda ser limpo? If it's before it's purged, does it need to be cleaned? E antes de ser purificado, precisa ser limpo então? Before it's purged, that means it needs a cleaning, a refining, a purging. Então, antes de ser limpo, quer dizer que precisa desse processo de purificação, de refinamento. Have we always followed our conscience the way we should? Será que nós sempre seguimos a nossa consciência da maneira que devemos? Because we've all sinned and fallen short of the glory of God. Porque todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. All of us at one point have allowed our conscience to be partially weak or partially defiled. Todos nós temos permitido a nossa consciência que ficasse parcialmente fraca ou contaminada. But the promise of the gospel is Mas a promessa do evangelho é that God wants to purge, to cleanse our consciences. que Deus quer limpar, quer purificar a nossa consciência. He wants to restore our consciences even though they might have become weak and defiled. Ele quer restaurar a nossa consciência mesmo que ela tenha se tornado fraca e contaminada. He wants to restore them so that we can stand with a pure conscience as Martin Luther did. Ele quer restaurá-la para que nós possamos defender a verdade com uma consciência pura, como fez Martim Lutero. But it can only take place through the blood of Christ. Mas isso só pode acontecer
pelo sangue de Cristo. Through the blood of Christ, Jesus wants to purge our consciences. Pelo sangue de Cristo, Ele quer purificar a nossa He wants to consciência. restore it back to the way it was when He gave it to us originally. Ele quer restaurá-la da forma que ela era quando Ele deu ao homem. Have you ever been in a room Você já esteve em um cômodo and you're trying to talk with somebody, e você está tentando falar com alguém, but there's some people talking over here mas há pessoas falando aqui and some others over here e outros ali and some others over here, e outros aqui, and you're trying to talk e você está tentando conversar and you're having a hard time e está sendo difícil because you say something porque você diz algo, and then you hear the conversation over here. então você ouve a conversação aqui And then the other person says something e a outra pessoa diz algo and you didn't hear them because someone else was e talking. você não ouviu essa pessoa porque uma outra pessoa estava falando ali. When there's someone talking to us, Quando há alguém falando a nós, if there's lots of distraction, it's hard to hear. se há muita distração, é difícil de ouvir. And too many times we get too much distractions in our minds. E várias vezes nós temos muitas distrações em nossas With one mentes. thing and another and something else going on. Com uma coisa e outra, sempre algo And acontecendo. God is trying to speak through our conscience. E Deus quer falar a nós através da nossa consciência. But because there's so much distraction, Mas porque há tanta distração, we don't hear Him well. nós não ouvimos bem. Elijah had that problem. Elias teve esse problema. And God sent Elijah, or God allowed Elijah, E Deus permitiu que Elias to travel 40 days to Mount Sinai. viajar 40 dias ao Monte Sinai. And there, as Elijah had 40 days to think E ali, tendo Elias 40 dias para pensar and be freed from the distractions that were conflicting in his mind. estando assim livre dos conflitos que estavam atormentando a sua mente, There was the fire and the wind and the earthquake. passou o fogo, o vento e o terremoto. And then God spoke in the still small voice. E então Deus fala na calma e mansa And voz. Elijah said, "Now I hear, Lord. E Elias falou, agora eu ouço The Deus. distractions are cleared. Porque não havia mais distrações. Speak, Lord." Fala, Senhor. And God, through the blood of Christ, wants to purge our consciences from the distractions and from the defilements. E Deus, pelo sangue de Cristo, quer purificar a nossa consciência de toda a contaminação e de todas as distrações. He wants to bring us to the point like Elijah where we can be still and know that He is God. Ele quer nos levar ao ponto, assim como ele fez com Elias, de nós estarmos a saber qual é a sua voz. But there's some cooperation that we need. Mas nós precisamos de alguma cooperação. This is from Mind, Character and Personality, Mente, caráter e personalidade, 322. página 322, volume 1. There is an entire chapter there on the conscience, which I recommend reading. Há um capítulo ali inteiro que fala sobre a consciência e eu recomendo que os irmãos leiam. The idea is entertained by many that a man may practice anything that he conscientiously believes to be right. A ideia é entretida por muitos que um homem pode praticar qualquer coisa que ele conscientemente crê que esteja certo. But the question is, Mas a pergunta é: has the man of God, a well-instructed good conscience? tem esse homem uma consciência boa e bem instruída? Or is it biased and warped by his own preconceived opinions? Ou será que ela está contaminada por suas próprias ideias, opiniões preconcebidas? Conscience is not to take the place of thus saith the Lord. A consciência não deve tomar o lugar de um assim diz o Senhor. Men may be conscientiously wrong as well as conscientiously right. Um homem pode estar tanto conscientemente certo como conscientemente errado. Take the conscience to the thus saith the Lord. Leve a sua consciência então a um assim diz o Senhor. Another statement here.
Uma outra declaração aqui, from page 323. da página 323. Take your conscience to the Word of God. Leve a sua consciência à palavra de Deus. And see if your life and character are in accordance with the standard of righteousness which God has there revealed. E veja se a sua vida está de acordo com o padrão de justiça que Deus ali revelou. The conscience of man A consciência do homem cannot be trusted não pode ser confiada, unless it is under the influence of divine grace. a menos que esteja sob a influência da graça divina. God wants to purge our consciences. Deus quer purificar a nossa consciência. He wants so that he can have a clear voice speaking to our souls. Ele quer fazer isso para que possamos ouvir a sua voz claramente falando a nossas almas. But we can be conscientiously wrong as well as conscientiously right. Mas nós também podemos estar conscientemente errados como conscientemente certos. Was Luther conscientiously right or conscientiously wrong? Será que Lutero estava conscientemente errado ou conscientemente certo? He was conscientiously Ele right. estava conscientemente certo. How do we know he was conscientiously E right? como nós sabemos que ele estava conscientemente certo? Because Luther appealed Porque Lutero apelou and said, "Show me where I am wrong from the Word of God." Porque ele apelou o seguinte: mostre-me como eu estou errado pela palavra de Deus. He said, "If you can show me, I'll retract right now that I'm wrong." Se você me mostrar, eu vou retratar-me nesse momento. But Luther was standing on the Word of God. Mas Lutero estava baseado, firmando-se na palavra de Deus. Luther had taken his conscience to the Word of God. Lutero havia levado a sua consciência à palavra de And Deus. Luther had allowed it to be purged E Lutero permitiu que ela houvesse sido by the purificada blood of Christ. pelo sangue de Cristo. Be purged from the false ideas that were in the world at the time. Purificada das falsas ideias que haviam no mundo naquela época. To be purged from his own human perceptions. Ser purificada das suas percepções enganosas. And we need our consciences purged. E nós precisamos das nossas consciências purificadas. Because there are so many human ideas Porque há muitas ideias and humanas. perceptions that can come and that we can have. E percepções que podem vir e que nós podemos adotar. We can think that our conscience is directing us one way. Nós podemos pensar que a nossa consciência está nos levando para um lado. But if we do not daily lay our conscience before the Word of God and say, "Lord, purge my conscience, teach, instruct me," Mas se nós diariamente não levarmos a nossa consciência à palavra de Deus e orarmos, Senhor, purifica, our conscience isn't going to be purged. nossa consciência então não será purificada. Let's go to 1 Timothy chapter 1, verse 5. Vamos a 1 Timóteo capítulo 1, verso 5. Now the end of the commandment Ora, o fim do mandamento is charity out of a pure heart é o amor de um coração puro and of a good conscience e de uma boa consciência and of faith unfeigned. e de uma fé não fingida. When it says end, it means the purpose. Quando fala "e", quer dizer o propósito. The purpose of the commandment O propósito do mandamento is love, é o amor, a pure conscience or a good conscience, uma boa consciência and sincere faith. e uma fé sincera, Let's go to não fingida. Let's go to 1 Peter chapter 3, verse 21. Vamos a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 21. The like figure whereunto even baptism doth also now save us. Que também, como uma verdadeira figura, agora o batismo vos salva.
not the putting away of the filth of the flesh, não do despojamento da imundícia da carne, but the answer of a good conscience toward God mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, by the resurrection of Jesus Christ. pela ressurreição de Jesus Cristo. Now, this is a very challenging passage to work through. Essa é uma passagem desafiadora de But he analisar. says the figure, the symbol, saves us. Ela fala que a verdadeira figura vos salva. Not if it's just the outward, but if it answers a good conscience toward God. Não somente no exterior, mas se responde a uma boa consciência diante de Deus. Everyone who is saved Todos os que são salvos is going to have a good conscience. terão uma boa consciência. A conscience like Luther that is willing to stand alone. Uma consciência como a de Lutero, que pode defender a verdade sozinho. A conscience like Luther that's been taken to the Word of God. Uma consciência como a de Lutero, que foi levada à palavra de Deus. We must individually strive to have a pure conscience toward God. Nós devemos individualmente lutar para ter uma consciência pura diante de We Deus. will not be able to stand in defense of liberty and justice Nós não poderemos defender a liberdade e a justiça unless today we are striving to have a pure conscience void of offense toward God and man. a menos que hoje nós estejamos lutando para obter uma consciência pura, que não há nenhuma ofensa contra Deus e nem para com os homens. How do we have this conscience void of offense toward God and man? Como podemos ter essa consciência sem ofensas para com Deus ou para com os homens? It must be educated by the Word of God. Ela deve ser educada pela palavra de Deus. And I would suggest the spirit of prophecy too. E eu sugiro também o espírito de profecia. It must be educated by inspiration. Ela deve ser educada pela inspiração. Because it's only if it's guided by inspiration that the majority has no authority over it. Porque é somente se ela é guiada pela inspiração que a maioria não terá autoridade sobre ela. The conscience must be kept tender by communion with Christ. A consciência, ela deve ser mantida terna pelo sangue de Cristo. And the conscience must be followed when it's educated by the Word of God and kept tender by communion with Christ. E ela deve ser seguida quando ela é levada à palavra de Deus e quando ela é mantida terna pelo sangue de Cristo. As Peter was preaching, Como Pedro estava pregando, the Bible records on the day of Pentecost, a Bíblia relata no dia de Pentecoste it says the people were cut to the heart. que as pessoas eram convictas. And it says that they came to Peter and said, "What should we do?" E eles iam a Pedro e diziam: o que precisamos fazer? And that's what a pure conscience is going to ask. E é isso que uma consciência pura irá perguntar: What should I do? o que devo eu fazer? That was what what Saul said on the Damascus road. Foi isso que disse a consciência de Paulo na estrada a Damasco, As he was going to persecute and to kill some of the disciples of the Lord. quando ele ia a caminho de perseguir e matar alguns discípulos do Senhor. And the bright light of our Lord broke his path he was on. E a luz brilhante do nosso Senhor quebrou todo aquele plano que ele estava indo. He fell, seeing, blind. Então ele cai ali, cego, Lord, what would you have me to do? e ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? A pure conscience at every step that's been educated by the Word of God says, Lord, what would you have me to do? Uma consciência que a cada passo tem sido educada pela palavra de Deus vai perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? And if we have the conscience that is daily being educated by the Word of God, E se nós possuímos uma consciência que está diariamente sendo educada pela palavra through de Deus, communion with Christ is being kept tender so it's not getting weak. pela comunhão com Cristo, ela tem sido mantida terna e não enfraquecida. And when conviction comes to us, we're going to follow what God speaks to our heart.
quando então a convicção chegar a nós, nós iremos seguir o que Deus está falando ao nosso coração. God is going to be developing in us a conscience as Luther had. Deus estará desenvolvendo em nós uma consciência como Lutero tinha. And a conscience that has been trained and developed and kept pure. Uma consciência que tem sido treinada, desenvolvida e mantida pura. The majority has no authority. A maioria não tem autoridade sobre ela. And the government cannot trample that conscience. E o governo não pode passar por cima dessa consciência. Like the three worthies, like Shadrach, Meshach, and Abednego. Assim como os três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Their conscience had been kept tender and pure. As suas consciências têm sido mantidas ternas e puras. And when the decree came, E quando veio o decreto, and all the assembly gathered, e toda a assembleia se reuniu, and the beautiful, enticing music began to play, e aquela linda música começou a tocar, and the golden statue towering high on the plain, e aquela estátua de ouro é mostrada, was sparkling in the sun. e ela brilhava, reluzia com a luz do sol. And as the great movement was made, as the vast assembly bowed to that E image, quando aquele grande movimento foi feito, toda aquela vasta assembleia se dobra diante da imagem. Shadrach, Meshach, and Abednego Sadraque, Mesaque e Abednego, had a conscience that the majority had no authority on. eles tinham uma consciência que a maioria não tinha autoridade sobre ela. They knew what the Word of God said. Eles sabiam que a palavra de Deus No dizia. doubt there was temptations coming to their mind Não há dúvida que havia tentações vindo à mente that deles. they should fiddle with their sandal straps at that point, Que eles deviam fingir que estariam atando as suas sandálias. or any other partial compromise. Ou qualquer outra transigência parcial. But they had followed the voice of duty before. Mas eles haviam seguido a voz do dever antes disso. And in the conflict of human passion, E no conflito das paixões humanas. as all were bowing before that image, Quando todos estavam se prostrando diante daquela as the imagem. fiery furnace was sending forth its flames, E a fornalha de fogo estava lançando suas chamas. the consciences of Shadrach, Meshach, and Abednego A consciência de Sadraque, Mesaque e Abednego was the voice of God speaking in the midst of human passion. era a voz de Deus falando a eles entre aquelas paixões humanas. And they stood firm E eles permaneceram firmes, because they had a pure conscience, porque eles tinham uma consciência because pura, their consciences had been purged. porque a consciência deles havia sido purificada. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, God is going to have a group of people like Shadrach, Meshach, and Abednego. Deus terá um grupo de pessoas como Sadraque, Mesaque e Abednego. In our E day, nos nossos dias, whose consciences are going to be pure, cuja consciência será pura, whose consciences are going to be good, cuja consciência será boa, because they've been purged and cleansed. porque eles têm sido purificados e limpos. And like Martin Luther, E assim como Martim Lutero, they will say, eles dirão: I will not, I cannot recant. eu não irei me retratar, For to go against the conscience is neither safe nor right. porque ir contra a consciência não é nem seguro e nem certo. Here I stand. Aqui permaneço eu, I can do no other. e eu não posso fazer nada, May God help me. nada além disso. Que Deus possa me ajudar. May that be each of our experience E que essa possa ser a experiência de cada um de nós, today. hoje. Nosso Pai que está nos céus, We thank you for your great love to us. nós te agradecemos pelo teu grande amor por nós. We thank you for the gift of the conscience that you have given to us. Te agradecemos pelo dom da consciência que nos deste. And we pray that our conscience may be educated. Oramos para que a nossa consciência possa ser educada. We pray that our conscience may be purged and pure. Que a nossa consciência possa ser purificada e estar pura. And we pray that you will give us the grace Oramos para que tu nos concedas a graça to stand in defense of your truth and your word. para
defender a verdade, a tua palavra, as did Martin Luther assim como fez Lutero and Shadrach, Meshach, and Abednego. e Sadraque, Mesaque e Abednego. We pray that you will develop that experience in our lives today. Oramos para que tu desenvolvas essa experiência em nossas vidas hoje May we each one have that experience. e que cada um de nós possa ter essa experiência. And we pray that you will be with us and bless us this night. Oramos para que tu continues conosco e nos abençoes essa noite. And we pray for your continued blessing during this camp meeting. E nós oramos para a tua bênção que continue durante esse congresso. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém.